estão participando aí pelo Zap do presbítero Eufrásio Bonfim. Muito obrigado aí, você que está participando pelo programa. Lembrando que você também pode participar aí pelo Zap da rádio. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu quero logo ministrar uma palavra para o teu coração. Hoje eu não quero me alongar muito, porque eu preciso acompanhar lá o enterro do seu Dio, e por isso eu vou acelerar aqui o programa. Abra a Bíblia aí, 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Que diz assim a palavra de Deus: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nessa tarde eu quero meditar com você o tema concupiscência. Isso mesmo, palavra até ruim de falar, como também é uma palavra grega, é ruim de pronunciar, como também é desconhecida. Essa palavra concupiscência, ela vem lá dos 10 mandamentos, onde disse: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o campo do teu próximo, não cobiçarás o servo do teu próximo, não cobiçarás a serva do teu próximo, não cobiçarás o jumento do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo. E Deus conclui dizendo assim: nem cobiçará coisa alguma do teu próximo. Jó capítulo 31 e o versículo de número 1, o patriarca expressa dessa maneira: fiz concerto com os meus olhos, como os fixaria numa virgem. Mateus capítulo 5, versículo de número 28, Jesus disse assim: se você atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Lembrando que capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e capítulo 7, é um sermão pregado pelo Senhor Jesus. É um sermão que nos ensina como viver, nos ensina como servo de Deus deve se portar aqui nessa terra. E no versículo 29, o Senhor Jesus disse assim: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti. Jesus não está falando no sentido literal da palavra. Ele não está falando que é para alguém pegar o seu olho e arrancar. Não. Ele está dizendo que é para nós negar o desejo que a nossa visão causa. O desejo com relação às coisas que vêm ante nós pelo olhar. Alguém diz assim, acho que você já ouviu falar nisso, né? Peixe morre pela
Pela boca. Muita gente fala essa palavra. Porém, se a gente for meditar direitinho, peixe morre pelos olhos. Ele vê a isca e parte para cima e não sabe que naquela isca tem um anzol. Então o que acontece? Jesus está dizendo: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Jesus está dizendo para me negar aos meus desejos. Ele também disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E Eva, como o pecado entrou no mundo? Foi exatamente pelos olhos. Deus fez um teste com o casal e diz assim: vocês podem comer de qualquer fruto aqui, agora desse fruto que está no meio do jardim, vocês não poderão comer. E a serpente, Satanás incorporou na serpente e apresentou-se a Eva e disse: não, isso é a conversa de Deus. O dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Eva olhando, e a Bíblia diz em Gênesis 3 que Eva olhou para o fruto e vendo que era agradável, ou seja, pela informação que ela recebe da serpente, aquele fruto serviria para ela ser igual a Deus. Então, pelos olhos, pela concupiscência, Eva comeu do fruto. Eu quero meditar com você Romanos, capítulo 7, isto mesmo, Romanos, capítulo 7. Fala do maior ganhador de alma do mundo, um homem que deixou tudo para servir a Deus, um homem que não importou com mais nada. O seu lema era glorificar o nome de Jesus. Quem foi esse homem? O apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivi sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Versículo 12. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Pois o pecado, para que se mostrasse pecado, pelo mandamento o pecado se fez exsensivelmente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora não sou eu mais que faço isto, mas o pecado que está em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim,
mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Olha a profundidade dessa lamentação de Paulo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei que habita contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem sou eu. Quem me libertará do corpo desta morte? Então você vê que Paulo está terminando o capítulo 7, onde ele está mostrando que através do mandamento de Deus, quando Deus ordena para ele, Paulo, quando Deus ordena para Moisés, e Moisés escreve, o próprio Deus escreve nas tábuas, dizendo não cobiçarás. Aí Paulo diz que de alguma maneira essa expressão causou nele a cobiça. Aí agora ele exclama no versículo 24, miserável homem sou eu. Por que, presbítero, a frase que Paulo está exclamando desta maneira? Sabe por quê, meu amado? É porque ele já está enjoado de tanto querer fazer o bem e não conseguir. Quando ele inclina para o bem, o mal está nos seus membros. Eu quero te dizer que não tem super crente, não tem ninguém especial que não está sujeito a tropeçar. Não tem ninguém aqui nessa terra que não é tentado. O próprio Jesus foi tentado, Mateus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 15, Jesus foi tentado, mas saiu ileso, sem pecado. Aí Paulo disse ainda, quando ele exclama dizendo, miserável homem que sou eu, Paulo está dizendo, eu não presto, a lei do pecado está em mim, ou seja, a velha natureza de Adão está implantada, meu amado, na vida de cada ser humano. Então, por muito que a pessoa tenta fazer a vontade de Deus, por muito que as pessoas tentam fazer aquilo que agrada a Deus, ela não consegue de si mesma. Então, quando ele exclama, miserável homem que sou eu, agora ele interroga, quem me livrará do corpo desta morte? E ele conclui no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Está fácil de resolver. Se você dá lugar para a carne, você vai viver na carne. Se você dá lugar para o Espírito, você vai viver no Espírito. Que resumindo, o raciocínio do maior ganhador de alma dessa terra, Paulo de Tarso, o capítulo 8, versículo 1, ele resume tudo dizendo, portanto agora nem a condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele diz assim, o problema está em resolver andar em Cristo Jesus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Concupiscência, primeiro ela atrai, Tiago capítulo 1, versículo 14, mas cada um é atraído quando engodado pela sua própria concupiscência. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, não andeis mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo, a concupiscência é uma arma do inimigo. O apóstolo João está escrevendo
ele antes tinha dito no versículo 15 do capítulo 2 de João, irmão, esse capítulo 2 do Evangelho, não, esse capítulo 2 da epístola que João escreve, a primeira epístola de João, capítulo 2, é uma profundidade muito grande, é uma convicção de comunhão com o papai muito grande. Ei, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele foi visto por mais de 500, ou seja, quando ele morreu, a igreja dele tinha pelo menos 500 membros, tinha 500 pessoas que seguiam o Nazareno, porém no dia de Pentecostes só tinha 120 que estavam buscando. Mas em Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número, o capítulo 10 de Lucas, Jesus ele está escrevendo e dizendo assim, Jesus escolhe os 70, mas em Mateus 10 Jesus escolhe 12, mas em muitas partes do Evangelho, como em Mateus 26, Jesus conta só com 3, quais os 3, presbítero Frásio? Pedro, Tiago e João. E aí? Aí é o seguinte, nos momentos de dificuldade, Jesus ele está ali com os 3, mas no momento da cruz ele só encontra com um. Quem é esse um? Exatamente João, foi quem escreveu essa mensagem. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Então é uma arma. Tiago 1,15 diz que havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Romanos capítulo 6, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Terceiro, com Cristo a venceremos. Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois que não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Como peregrino e forasteiro, vós abstenhais de toda concupiscência que é contra a nossa carne. E Paulo, para concluir aqui, o telefone está tocando, eu vou atender ali. Paulo, ele conclui em Gálatas 5, dizendo assim: digo-vos, porém, andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. Então é glorioso, e toda a resposta está aqui. Vamos vencer o pecado quando nós damos lugar para o Espírito alimentando o nosso Espírito. Deixa eu ver ali se a pessoa ainda está tocando, ainda está no telefone, que o telefone tocou e eu vou ali atender. Fique com essa palavra para o seu coração nessa tarde, em nome de Jesus.